Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo que vive e reina para sempre, queremos agradecer a Ti, ó Pai querido, por esse amanhecer. Queremos agradecer ao Pai querido e santo, porque o Senhor tem estado conosco aqui. Acredito que o Senhor tem despertado a muitos para estarmos aí estudando a Tua palavra, para estar meditando na Tua palavra. O Senhor tem tocado nos nossos corações e nós também, ó Pai querido e santo, estamos aqui ansiosos e desejosos, né, por aprender mais do Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, tirar as escamas, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que nós tenhamos fome e sede da Tua palavra. Que ao sairmos do devocional aqui, ó Pai querido, nós, com as nossas anotações, possamos continuar a buscar um aprofundamento no Teu conhecimento e que assim nós possamos crescer também na Tua graça. Senhor, aviva os nossos corações, visita-nos, ó Pai, aqui nesta manhã, visita, Senhor amado, as nossas famílias, aqueles que estão por entrar ainda, e no nome do Teu Filho Jesus, que nós sejamos edificados para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Vamos lá. Zacarias 12. A destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. O peso da palavra do Senhor sobre Israel fala ao Senhor. O que entende o céu e o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de temor para todos os povos em redor e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. E ajunta-se contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então, os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Eles destruirão a direita e a esquerda, todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megidon. E a terra pranteará, cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte. A linhagem da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte. Linhagem de Simei à parte, e as suas mulheres à parte. Todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e as suas mulheres
à parte. Aleluia, glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ainda na tua presença, Pai, quero te agradecer por essa rica oportunidade, Pai, poder participar do devocional, para explanar a tua palavra, Senhor. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai. Fala aos nossos corações. Não o que queremos, mas o que precisamos. Em nome de Jesus, amém. Olha, meus queridos irmãos, a gente percebe aqui, como foi dito ontem, eu não pude participar muito, tive que sair, mas aqui é uma continuação, né, das promessas de Deus para o seu povo. E usando Zacarias aqui, nessa época, eu fico imaginando como foi difícil aquele povo compreender de quem Zacarias estava falando, o que Zacarias estava falando e por que estava falando. Porque esse povo, nós aqui, nós que vivemos hoje, como o Jurandir já relatou aqui, nós sabemos de quem ele está falando. Mas aquele povo ali, naquela época, não sabia. E o povo vindouro também não sabia. E aqui ele fala que Deus vai restaurar Israel. Né? Quando chegar aquele grande dia, Deus vai restaurar Israel. Mas o povo mesmo, o povo aqui não percebia, não entendia por que ele passava por provações, por lutas. Parece que Deus os tinha abandonado. E Zacarias falava com eles, olha, levanta a cabeça, tenha fé, continue firme, persista, confie em Deus, lembre do passado, do povo, de onde Deus nos tirou, e continue. Né? Quando ele fala assim, ó, eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Que Jerusalém será cercada. Jerusalém será, já foi, e vai ser novamente cercada pelos seus inimigos. Mas que nós devemos acreditar, e que aquele povo tinha que acreditar que tinha um Deus soberano, que havia soberania em Israel, e que não ia ficar de qualquer jeito. Na hora certa, no momento certo, Deus se apresenta, como tem sido hoje Jurandir, Medeiros, Ruth, Tamires. No momento exato, Deus se apresenta, amados, para restaurar os seus, para nos tirar da situação difícil em que enfrentamos. E não foi aqui, não foi diferente aqui. Ele fala que acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Hoje também não é diferente, viu, Varão? Sinceramente. A gente vê as coisas que estão acontecendo nesse mundo. O povo de Israel, comandado pelo Netanyahu, destruiu Gaza, destruiu aquela cidade, arrasou, deixou em... Não ficou pedra sobre pedra ali que não fosse derrubada. Tanto é que o povo ali hoje está morando em tendas, como cigano. Essa semana foi feita uma reunião na Inglaterra para
entraram em acordo para restaurar a cidade de Gaza. Israel continua atacando aquele povo ali, destruindo aquele povo. Imagina o mundo, os que conhecem a Deus e os que não conhecem. Os que conhecem o povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus, e os que não conhecem. Eu mesmo fiquei irado, e até hoje estou irado com Netanyahu, a maneira como ele agiu contra aquele povo de Gaza. Matando crianças, matando, sabe? Uma destruição assim, sem... Mas e aí? Israel é o povo escolhido por Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Agora fica a pergunta. Por que que o povo de Gaza atacou o povo de Israel? Naquele dia em que houve aquela invasão, em que eles sequestraram e mataram vários israelenses, porque estavam fazendo um concerto numa terra para eles considerada sagrada. Havia ali um grande concerto, onde tinha várias pessoas, inclusive de outras nações, participando daquele concerto, naquela noite, naquela terra considerada pelo povo de Gaza sagrada. E houve invasão, houve morte, houve destruição. E dali começou toda essa confusão. Mas isso é um caso à parte. Eu não estou aqui para explicar isso, não. Mas houve essa chacina, né? E até hoje continua essa guerra. E as palavras estão aqui. E acontecerá, naquele dia farei Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e da loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então Deus promete para nós, varão, para o povo dele, aqueles que o receberam, que ele sempre estará conosco. Seja qual for a situação, ele sempre estará conosco. Ele não nos abandonará. Ele não abandona os seus. Eu quero deixar essa palavra para vocês hoje. Que Deus é um Deus soberano. E ele não vai deixar que mal nenhum suceda com o povo dele. Embora aqui, vocês continuando aqui a falar, aqui a ler aqui, como a Tamires leu, o Medeiros também leu, o Jurandir também leu, aqui nos leva lá em Apocalipse, né? A palavra de Deus nos leva lá em Apocalipse. Coisas que ainda vão acontecer. Mas ele já está relatando aqui. Como, você vê a Bíblia como é que é, né? Como Zacarias, na época em que viveu, já mencionava a vinda do Cristo, a vinda do Salvador, daquele que é soberano sobre todas as nações. Ele fala que acontecerá naquele dia que procurei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre a habitante de Jerusalém. Derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram e prantearam como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, porque se chora amargamente pelo primogênito. Mas é interessante, varão, que
Não houve aquela comoção quando Jesus foi crucificado. Não houve. Foram poucos que sentiram. As pessoas abandonaram, correram. Jesus sofreu sozinho ali, suportou sozinho praticamente aquele sofrimento, o abandono, sabe, irmãos? Que história mais, olha, que história comovente que nos chama a atenção até hoje. Imagina você andar com Cristo, presenciar os milagres, as palavras lindas de vida que ele pronunciou diante dos seus discípulos. Curou o cego, o coxo, ressuscitou Lázaro, o filho da viúva, a filha de Jairo. E quantas vezes pregou o sermão da montanha e pelas cidades onde andou. E no dia da sua morte, estava sozinho, sozinho. E ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Que amor é esse? Naquele dia será grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Raimon no vale de Megiddo. Olha, quando falo nesse momento assim, eu fico imaginando, corta o coração. Cadê meus amigos? Cadê meus amigos? Cadê aqueles que andaram comigo? Cadê? Não, não é fácil. Às vezes, amado, nós passamos por grandes provas aqui na Terra. Na hora da dificuldade, da luta, da prova. Não tem ninguém para te ajudar, ninguém. Aqueles que são seus amigos se afastam de você. São poucos. E chega para te dar um abraço, para te dar um apoio. Mas é assim. Mas eu digo para você, não desista deles. Não desista. Tome como exemplo a Cristo, né? Que passou por maior prova do que nós. A palavra de Deus fala que ele não dá um fardo maior que nós não possamos carregar. Pode ter certeza disso. Tudo que nós passamos, Deus permite e ele sabe que nós podemos passar por essas provas. Ele não nos dá um fardo maior que não possamos carregar. Amém, meus irmãos? Bom, o Mário estava comentando aí a respeito de Israel, né? E realmente choca, né? A gente não quer ver de forma alguma guerra em lugar nenhum. E o povo civil padecendo, né? Porque, na verdade, os grandes inventam as batalhas, as guerras, e quem sofre é o povo, né? A população civil que acaba sofrendo, né? Eles mandam os outros para a guerra, mas eles mesmos não vão, né? Então, numa canetada, o cara resolve quem é o inimigo e quem está na frente da batalha mesmo, às vezes nem queria estar lá, né? Na maior parte das vezes, na verdade, ele não queria estar lá, por conta de várias coisas. Mas no caso aqui de Israel e do nosso estudo da palavra de Deus, né? A gente vê que aquela região, as coisas que acontecem ali, tudo tem um pezinho lá em Gênesis, né?
Então, quando a gente estuda o livro de Gênesis, né, aquela guerra não começou só por causa do Hamas, aquela guerra não começou só porque Israel voltou para lá em 1948, para aquela localidade, né? Essa história dessa guerra ela é muito mais antiga. Na verdade, ela começa, né, com uma facilitação em que Abraão, né, e a sua esposa ali quiseram dar para uma promessa que Deus tinha feito, né? Porque Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho e que a descendência dele seria abençoada, né? E que seria filho de sangue, né? Não era como ele pensou ali, não, eu tenho aqui o meu servo, né? E eu vou passar tudo pro nome dele, porque Abraão já era uma pessoa bastante idosa, sua esposa também era uma mulher idosa, e ela já não poderia mais ali ter filhos, né? E ela falou para Abraão, olha, deita-se aí com a minha serva e suscita filhos dela, né? E Abraão, né? Pareceu bem para ele aquela ideia, já que você deixou, né? Já que você falou. E ali ele teve um filho. E Deus falou para ele: não, eu vou te suscitar um filho da sua esposa, né? Eu sou Deus, eu posso fazê-lo, né? Deus é aquele que abre a madre da estéril. Com certeza a gente tem aí testemunhos poderosos, né, de várias pessoas, talvez até aqui do nosso grupo, em que a pessoa de repente não podia ter filhos e teve, né? Então, quando a serva dele teve lá o filho, no caso, né, de Abraão, ela conviveu na casa dele ali por alguns anos, ali 13 anos, né? E eles começaram a zombar, né? O filho começou a zombar ali do filho da promessa, que depois Sara acabou tendo, né? Que era o prometido por Deus. E aí ela mandou botar a mulher para fora, né? E Abraão também fez, né? Então, ele errou lá na frente quando ele se deitou com a escrava e aceitou a sugestão da esposa, e depois errou de novo quando ele botou o pessoal para fora ali de uma forma meio desprovida, né? E no texto da palavra de Deus, no capítulo 16, lá em Gênesis, né? O Senhor, no verso 11, né? Ele diz que ele falou, e o anjo do Senhor falou, né? Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito e a sua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então, isso aí tá aqui, ó, Gênesis 16, 11. Tô sendo simplista demais, né? Tem muita história por baixo disso? Eu só tô falando do primórdio, né? Eu tô falando de onde começou, de onde surgiu, né? E é a palavra de Deus, conforme tudo que nós estamos lendo até agora, conforme também é a palavra de Zacarias. Então, essa confusão aí, ela é histórica, e a gente pergunta, né? A gente pensa, né? Com a liberdade que a gente tem, se eles não tentassem ajudar a profecia, se eles não tentassem ajudar a Deus a resolver o problema ali, né? Que não era nenhum problema, né? Deus tinha prometido que ia fazer, então ele vai fazer. Ele vai fazer, ele tem os meios para executar. Mas se eles não tivessem intervindo, como será que seria hoje, né? Será que a vida de Israel seria mais facilitada? Será que as coisas estariam mais tranquilas, né? O problema do ser é esse, né? Nós não sabemos. A gente pergunta, mas a gente não tem a resposta, né? Fato é que tá proferido lá atrás, né? Aí, tempos depois, os descendentes têm um encontro lá com uma revelação, né? E aí vem a religião islâmica, que se contrapõe fortemente a tudo que se vive aí, né, na modernidade, e são extremamente radicais. Não estou dizendo que todos são radicais, não estou dizendo que todos são encrenqueiros, não estou dizendo que todos são, né, são ali avessos, né, ao mundo, mas existe esse grupo forte, que é quem governa lá e que, né, também tem o seu interesse nas guerras, né, e o povo sofre. Infelizmente, é isso que tem acontecido e que vai continuar acontecendo, né? Infelizmente, não é porque eu quero, não é porque você quer, não é porque a gente deseja, mas é assim que acontece. Mas é claro que nós lamentamos
por sofrimentos, por perdas, por perda de casa, por falta de medicamento, por falta de alimento, que tudo isso é o que as guerras produzem, né? Todas as guerras produzem isso, e isso está acontecendo lá, e também acontece em outros lugares onde estão havendo guerra, e o homem um ser humano, é muito belicoso, mas nesse ponto onde a gente está falando, mais especificamente, é porque ali tem um contexto espiritual, tem um contexto sobrenatural, tem um contexto bíblico, né? E é por isso que a gente acaba prestando mais atenção a esse lugar do que a outros, mas tem muita gente sofrendo por conta de guerras aí no mundo e que não deveria ser assim, ainda mais na época que a gente vive, né? Ainda mais na época que a gente vive. Zacarias capítulo 11, a gente viu aí a respeito do Messias, a respeito do que foi proferido, que foi profetizado, do preço que eles pagaram. E aqui no capítulo 12, Zacarias avança um pouco sobre isso, lembrando que naquela época em que foi escrito o livro, ele tinha uma missão ali, né, que era consolar as pessoas que estavam ali naquela época, que ainda estavam cercadas por povos inimigos, que ainda estavam cercadas por pessoas que eram contra eles estarem naquele lugar, né, e que eram contra eles reconstruírem a cidade. E é um paralelo com o que aconteceu com Israel muito tempo depois e com o que está acontecendo lá. Porque para eles estarem num lugar que já estava ocupado, alguém teve que sair, né? Alguém foi deslocado, que é o grande conflito, né? O motivo que eles dizem, a gente sabe que tem outros, mas ali é a questão palestina, né? E aí os irmãos que, caso tenham esse interesse, dá uma pesquisada aí, né? É um assunto bastante interessante, né? Da história do povo de Israel e da história bíblica e das profecias, enfim. E se você quiser se manter atualizado, dá uma pesquisada aí que tá, né? A internet ajuda muito nesse processo. Enfim. E o capítulo 12, então, ele traz uma palavra que é uma palavra para o dia do Senhor, e ele faz referência à primeira e à segunda vinda de Cristo. Então, ali no livro de Zacarias, isso ia demorar 300, 400 anos ainda para acontecer a primeira vinda, e a segunda vinda até nós estamos esperando ainda, né? Mas Jerusalém é o relógio da profecia, Israel é o relógio da profecia, e é por isso que a gente olha tanto para lá. E aqui, quando o povo recebeu essa palavra de Zacarias, foi no sentido deles ouvirem o profeta dizer que nós temos esses nossos inimigos que estão aqui, tentando impedir a reconstrução, tentando impedir que nós nos estabeleçamos aqui, mas o Senhor é conosco. Então, teve um cumprimento local, né? Teve um cumprimento naquele instante, para aquele tempo, né? Mas o foco realmente era a segunda vinda, a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse é o que diz quando ele faz menção ao dia do Senhor, né? Que o dia do Senhor é isso, né? É o dia futuro, é o dia em que o Senhor virá para reinar sobre Israel e sobre todas as nações, mostrar a sua superioridade, a sua soberania e estabelecer o seu reino, né? E aqui o Senhor, ele usa muito o exemplo, né, de cálice, né? Quando ele fala de cálice, é que é como se fosse uma unidade de medida, né? Então, o meu cálice transborda, né? Então, até o meu cálice se encher, eu estou tendo paciência, eu estou dando tempo para você parar, né? Eu estou dando tempo para você se arrepender. Mas quando o cálice transborda, aí não tem jeito, né? Aí você vai ter que arcar com a consequência, vai ter que limpar a sujeira, né? O cálice transborda porque começou a escorrer alguma coisa ali, né? Então, isso é o que sobrevém sobre o povo, né? Chega o tempo de Deus, chegou o tempo do Senhor. Então, o cálice ele pode ser ali também uma unidade de medir tempo e uma unidade de medir o que estava por vir, né? Fala assim, ó, vocês chegaram no meu limite, né? Então ele diz, eis que eu farei sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel, o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano. Então aqui ele já apresenta quem é Deus, né? Ele fala assim, ó, eu estou falando por conta desse Senhor aqui, ó, que ele fez, ele estendeu o céu, ele já tinha feito o céu, mas ele estendeu o céu, né? Fundou a terra e formou o espírito que está dentro de você. Então já dá uma autoridade para que o Deus esteja sobre todo mundo, né? Aquele Deus que soprou o sopro da vida, ele deve ter alguma autoridade sobre você, né?
Isso lembra, né, a respeito da paternidade, né? Nós que somos pais ou mães, né, que concebemos os nossos filhos e que tivemos responsabilidades com respeito a eles, né, que cuidamos, que vestimos, que abençoamos de alguma forma ali, temos autoridade sobre eles, né? Mesmo que eles não aceitem a nossa autoridade com o passar do tempo, mesmo que eles questionem e que falem, né? A paternidade te dá responsabilidade, porque você é o pai, mas também te dá a autoridade sobre essa sua prole. Então aqui ele está dizendo exatamente isso, né? O Senhor está dizendo, ele que é o Criador dos céus e da terra e que soprou em vocês aí, em nós, o sopro do Espírito que te deu a vida, ele está olhando todas as coisas e ele está prometendo, né, que haverá um cuidado, que ele está à frente de tudo. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atormentamento para todos os povos vizinhos e também para Judá. Durante o sítio contra Jerusalém, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Então aquele povo que estava ali pensando que poderiam ser invadidos, que poderiam os inimigos tomar a vida deles e que poderia acontecer alguma coisa, essa palavra, naquele momento, para eles parecia boa, né? Porque eles falam assim: ah, não, o Senhor está prometendo aqui que vai ser conosco. Então, houve uma palavra que nós estávamos errados e íamos ser levados para cativeiro e ele levou. Nós voltamos, pagamos o preço, agora nós estamos aqui, ele está dizendo que vai cuidar, então ele vai cuidar, porque Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Então, se nós temos promessa de Deus, se nós temos palavra de Deus, nós devemos ficar firmes nessa promessa, né? E não tentar ajudar. Porque quando a gente tenta ajudar a Deus, só dá ruim, cara. Só tenta fazer o que ele te mandar. Se Deus te mandou, você faz. Se ele não te mandou, amigo, se ele falou que não é hora de você tomar uma decisão, se não é hora de você ir por um caminho, se não é o momento de você se levantar, se não é hora de você sair, cara, fica quieto no teu canto, filho. Não tenta antecipar, não tenta forçar o negócio, porque vai dar ruim, entendeu? Todas as vezes que a gente tenta, que a gente põe a mão, o negócio degringola, né? O Senhor já fala na sua palavra, melhor é obedecer do que sacrificar. Então, se ele te mandou esperar, espera. Se ele te mandou calar, cala. Né? Tem um irmão que falou para nós uma época, né? Ele falou assim, rapaz, tudo que acontecia na igreja, toda reunião que tinha, tudo que me envolvia lá, eu dava um pitaco, eu dava uma opinião. E aí eu estava começando a ser queimado, né? O pessoal estava resistente comigo lá já, né? E aí um belo dia, eu estava, né? Sei lá onde que ele estava, no trabalho, estava na casa dele e tal. Aí ele recebeu uma palavra, uma palavra profética que falou assim, ó, cala-te. Por um ano você não vai falar nada. Cala-te. E ele falou, eita. E aí ele fez isso, né? Então tinha as reuniões na igreja, não falava nada, tinha as reuniões, ele não comentava nada. Às vezes ele ficava irritado, às vezes ficava bravo, né? Mas quando veio as consequências do que eles estavam resolvendo lá e tal, e olha que é dentro da igreja, né? Mas quando veio as consequências da má administração, né? E ele não falou nada, né? E deixou as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Aí alguém veio falar para ele, falou assim, poxa vida, né? Naquele tempo você já tinha levantado essa lebre aí e tal, se a gente tivesse ouvido, se a gente tivesse, né, falado, feito alguma coisa. Ele falou, e se eu tivesse falado mais, eu teria saído da igreja, né? Porque não ia ter ambiente, não ia ter clima para mim. Então, às vezes Deus manda a gente calar, como também ele manda a gente falar, né? Então, nesse contexto, Deus está falando aqui que ele estaria usando Jerusalém. Jerusalém aqui, irmãos, é uma cidade. Jerusalém é um ponto no mapa geográfico, né? Judá era a tribo que estava habitando ali, né? Então Jerusalém ficava na divisa ali entre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, era uma localidade ali, e eles estavam habitando ali. Então o Senhor ia proteger a cidade e ia usar o povo, né? Proteger a cidade e usar o povo, usar as pessoas que estavam ali. E essas pessoas, né, o povo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém não seria tomada e o povo de Judá ia mostrar a sua força para todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor. Eles venceriam as lutas que viessem, então, para cima deles ali. Essa era a promessa do Senhor. Ele diz que
todos os que tentarem. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos. Então, usando uma linguagem que as pessoas pudessem entender, né? Ele falou assim: nós somos uma fortaleza aqui, né? Impugnável. As pessoas não vão conseguir invadir ou transpugnar aqui a nossa fortaleza. Vamos ler Daniel, capítulo 2. Quem pode ler para a gente Daniel 2, verso 34 e 35? Essa palavra de pedra é muito usada com respeito a Deus, né? A respeito a Jesus, a pedra angular, a pedra que não foi cortada por mãos humanas. Daniel 2, 34 e 35. Nós já lemos esse texto de uma outra vez, mas não explanamos ele assim, né? Estávamos vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana nas eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Amém. Então, o que a gente quer dizer aqui é o seguinte: essa visão de Daniel, ele está olhando uma estátua. Essa estátua representa os reinos da terra, e o Medo-Persa, grego, romano, enfim, babilônico, né? Então ele viu lá uma estátua que representava os reinos da terra. E esses reinos, ele começou lá com barro, né? Ele começou ali com ferro, e aí ele começou com algo comum, né? Com terra ali, e foi passando para metais preciosos, né? Metais resistentes, que eram feitos até armamento, né? Então você tem bronze, você tem ferro, você tem o ouro ali, mas veio uma pedra que em tese não era para ser tão resistente contra esses metais e acabou com tudo, né? E a pedra não foi cortada por mão humana, então a pedra era o Senhor, né? Então essa figura de linguagem é muito comum. Então quando o Senhor fala que Judá seria a pedra, né? É sobre isso que ele está falando, né? Pode vir com o seu poder, você pode vir com a sua força, você pode vir com o que você quiser, né? E foi assim que Davi venceu o Golias, né? Com a pedra, uma pedra e com a mira certeira, né? Então, eu não sei o que você tem nas suas mãos aí, né, para enfrentar suas batalhas. Eu não sei o que você tem aí perto de você, mas pode ser que venha uma multinacional que esteja ameaçando o seu negócio, pode ser que venha uma coisa muito grande aí, que você esteja assustado, que você esteja preocupado. Mas se você tem promessa de Deus, querido, vai acontecer. Vai acontecer, né? Deus não precisa de muito, ele é Deus, ele é o muito. Ele não precisa de muito porque ele é o muito, né? Então, fica confiado aí no Senhor, porque ele vai dar a válvula de escape, ele vai dar o livramento, ele vai fazer acontecer. É difícil para quem passa? Mas não tenta ajudar não. Você viu, Abraão tentou ajudar lá, olha o rolo que deu, né? Então, segura a onda aí, deixa acontecer e deixa Deus fazer, porque ele sabe. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados, os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os seus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então, naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha, e como uma tocha acesa entre os feixos de trigo. Eles destruirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. Então, a gente sabe que esse tempo aqui, ele está determinado, como já foi dito, para a segunda vinda de Cristo, né? Porque na primeira vinda de Cristo, o povo foi reprovado, eles crucificaram ao Senhor, e por conta do Senhor veio um peso, veio lá a destruição.
Então essa palavra, ela é para acontecer, né? Já era prometida ali para depois dos anos 70, depois daquela destruição lá. O capítulo 11 era a pena, era prejuízo. O capítulo 12 é que depois que eles foram espalhados pelo mundo, depois que o templo foi destruído, depois que teve lá Massada, que eu deixei recomendado aí para quem quisesse estudar, ou quem quiser estudar, né? O que aconteceu lá em Massada. Depois que tudo isso passasse, no futuro, no capítulo 12, depois passados aí, sei lá eu quanto tempo, porque a gente não sabe para quando será a segunda vinda, né? Então, até o momento já passaram 2000 anos, a gente não sabe ainda quanto tem, mas acredita-se que não haverá outros 2000, né? Mas não sabemos quanto. É que nesse tempo, então, da segunda vinda, que Jerusalém estará sitiada, estará cercada e tal, e que o Senhor vai definir todas as coisas. Então, tem um intervalo de tempo entre o capítulo 11 e o intervalo de tempo entre o capítulo 12. Na primeira vinda, o Senhor ele veio como Messias sofredor, e na segunda vinda ele virá como Messias triunfante. Nessa segunda vinda, Jerusalém vai reconhecer a sua visitação, vai reconhecer o seu livramento e vai se arrepender do mal que foi feito lá atrás, né? Se arrepender, assim, em termos de povo, né? Porque essa geração não tem nada a ver com aquela geração que passou. Mas eles vão reconhecer que o Senhor é o Messias, que eles tanto esperavam e que ele já era naquela época, né? Então haverá esse reconhecimento, e é disso que trata esse texto daqui para frente, né? Então ele fala que Judá estará fortalecido, que ele não vai ser destruído, apesar do cerco que farão sobre Jerusalém, e que o Senhor virá em seu próprio socorro. Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, como já está colocado lá no lugar, né? O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, que no caso de Judá que vem o Messias, né? Então é por lá que começa toda essa questão de revolta, né? Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém, o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Irmãos, quando o Senhor fala aqui de destruir, né, as nações e tal, a gente precisa lembrar que nós vivemos num mundo espiritual, nós vivemos numa questão aqui que nessa época haverá o anticristo, haverá aqui um levante de Jerusalém que não vai aceitar o governo do anticristo, haverá a situação de que ele vai querer se colocar como um Deus e que não será aceito, mas muitas nações estarão de acordo com ele, muitas nações estarão juntas com ele, e aí ele vai estabelecer que Israel ele está se levantando contra as nações lá e contra o que eles querem fazer, e é por isso que uma organização tipo a ONU, assim, né? Como se a ONU se levantasse contra Israel. Quando ele fala de todas as nações, é isso, né? É um exército de todas as nações, né? Então, eles vão se levantar lá contra Israel, que está contrária aos princípios do anticristo, e aí o Senhor virá e fará todas essas coisas. Então, quando você lá que o Senhor, ele destruiria todas as nações, seriam esses exércitos, né, representados aí pelas nações que estariam favoráveis ao anticristo. Então, não é só uma guerra de povo contra povo, pessoas contra pessoas, é uma guerra no mundo espiritual, de um sistema que está sendo dirigido pelo reino das trevas e um reino milenar que será estabelecido por Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, é disso que esse texto ele está falando. Ele pode não falar aqui de céu, de inferno, do diabo, né? Assim, escrito verbalmente, né? Mas é disso que se trata, né? É de uma influência espiritual no mundo, uma dominação nos meios celestes aí, né? É disso que esse texto ele tá falando. No verso 10 ele diz: E sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, olhando para aqueles a quem transpassaram, prantearão. Então eles terão consciência de que o Cristo veio na sua segunda vinda, reconhecerão a visitação do Messias, e aqui em João, capítulo. Cadê o texto? Aqui, vamos lá. João 19, 34, 37. Quem puder ali para nós aí, por favor. João 19, 34, 37. A ideia é que a maior parte, quem pode participar, né, esteja participando aí dos textos, né, porque é uma devoção, né, é um devocional, não é só um estudo.
Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, aí o verso 10 diz: E sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramaria o meu espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Quem que foi transpassado? Foi o Cristo, foi o Jesus, né? Conforme está escrito aí no capítulo 19 de João. Então, Zacarias fazendo menção a um tempo futuro da segunda vinda de Cristo, em que Israel reconhecerá Jesus como Messias e chorarão, porque se lembrarão do que foi feito com ele e da não aceitação da visitação deles e pelo que eles mesmos passaram. E esse Messias, apesar de tudo, está voltando ali, né, para protegê-los, para guardá-los e para estabelecer o seu reino. E aí o texto diz, vai além, né? Eles dizem: olharão para aqueles que transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Provavelmente aqui nesse texto, né, além do Senhor dizer o grau do sofrimento que eles terão, ele se refere a si mesmo, né? Porque Jesus é o primogênito de toda a criação e ele é único na sua forma de existir, né? Embora a gente acredite, né, numa triunidade, Deus Pai, Deus Espírito Santo, né, e Deus Filho, três em uma essência, a mesma essência, né? Uma única pessoa em si mesmo, né? E aí, mas aqui ele coloca, né? Que é o sentimento, né? Que mesmo sabendo que era um mal necessário, mesmo sabendo que isso tinha que acontecer, qual que é o sentimento de você ver o seu filho sendo transpassado, acusado, apedrejado, esmurrado, apanhando, né? Mesmo sabendo que é necessário. Ah, morreu como herói, né? Mas morreu, né? Não é isso? Perdeu alguém, né? Então, essa citação faz memória a isso, né? Naquele dia, vamos ler ainda, quem puder abrir para a gente, Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7 e Atos 2:16 e 17. Nosso objetivo aqui, irmãos, é dizer que a Bíblia explica-se a si mesma. A Bíblia explica-se a si mesma, né? Então, tá tudo escritinho ali, tá tudo descrito para que a gente possa compreender Deus no decorrer da história, a forma como ele lidou com o povo de Israel, como ele chamou, como ele preparou no decorrer dos anos, como ele se preocupa com a humanidade e a forma como o calendário profético está desenhado. Está tudo contido na Bíblia, na palavra de Deus, né? Então a Bíblia explica-se a si mesma. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassarão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. Então é isso. Todos os olhos ali o verão, né? Você leu Atos ou leu Apocalipse? Apocalipse, né? Apocalipse 1:7. Né? Tá, é isso mesmo. E Atos 2:16 e 17, quem puder ler, por favor. Então todos os olhos o verão, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, esse capítulo de Zacarias, capítulo 12, verso 10 ao 12, ele faz menção a todas essas coisas. Ele fala aí a respeito da segunda vinda de Cristo, do reconhecimento do povo judeu, no caso, né? De que ele era o Messias que foi transpassado. Todos os povos que estão cercando Jerusalém verão que ele veio, e com isso haverá um grande avivamento dentro do próprio Israel ali, né? Que receberão a semelhança do que aconteceu lá em Joel lá atrás. Esse derramar do Espírito Santo também, haverá um avivamento ali. Aí o Senhor diz que naquele dia o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadat Rimon,
no vale de Meguido. Aqui, essa citação, ele está falando do rei Josias, que depois de Davi, né, é considerado o melhor rei de Judá, porque ele estava ali no... Todos os reis do Reino do Norte eram ruins, né? Mas do Reino do Sul haviam alguns que foram bons, e Josias foi o melhor deles. Então, tirando o rei Davi, né, enquanto homem nascido de mulher, vamos dizer assim, né, enquanto homem natural, né, enquanto homem que nem nós, ele foi o melhor depois de Davi. E ele foi assassinado por um rei egípcio quando ele saiu para a batalha, e o povo de Israel chorou muito, né? Até Jeremias levantou uma lamentação a respeito da morte dele, e eles prantearam muito, porque ele realmente era muito bom. Ele fez uma reforma religiosa, ele se preocupava com o povo, ele quis que tivesse essa ligação entre o povo e Deus. Então, vamos ler lá, 2 Reis, capítulo 23. Se você puder, Mário, ler Reis, eu agradeço. E se você puder ler Crônicas, 2 Crônicas, ô Medeiros, então é 2 Reis 23 e 2 Crônicas 35. Nos seus dias, subiu Faraó, Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro. E vendo ele, o matou em Meguido. 2 Crônicas, qual versículo? 35 ao 24, 25. 24 e 25. E seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha, e trouxeram a Jerusalém. Trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantos e cantoras falaram de Josias nas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escritas na coleção de lamentações. Obrigado. Então, não sei se até os dias de hoje, né? Mas naquele tempo de Zacarias, era conhecida essa história, e toda vez que alguém pranteava por algum defunto que ia ter um grande choro, eles se lembravam desse pranto que teve lá com Josias, que foi um pranto nacional. Morreu um cara grandioso aí. Aqui no Brasil, né? É muito difícil, né? Os nossos meios de comunicação, eles dizem que o nosso povo não tem memória, mas o que não tem memória, né? São esses governos pelos quais a gente passa e os meios de comunicação, porque é eles que movem as massas, né? Porque se eles tivessem interesse, as memórias seriam colocadas, estariam aí. Mas só para guardar as devidas proporções aí, eu acho, da minha lembrança, não sei, o Mário aí, talvez ele lembre de algum outro caso, a maior comoção que eu vi pela morte de alguém, acho que foi do Ayrton Senna. Eu ia falar isso agora. É o que sempre volta, Tancredo, né? O Tancredo talvez tenha tido uma comoção, mas acho que não sei se foi tão grande, né? E eu não lembro de outro luto nacional que a gente tenha tido e que tenha tido uma comoção tão grande, né? Então você vê, algumas coisas marcam na memória, né? Então quando fala de luto nacional, você lembra do caso, eu só lembro desse aqui do Ayrton Senna, não lembro de outro caso, assim, né, da minha memória que teve uma comoção popular tão grande. Então é tipo isso, né? Eles lembram assim e falam, cara, qual a comoção maior que a gente teve, qual foi o sentimento de perda que a gente até hoje a gente lembra, né? Era o rei Josias. Então é por isso que esse texto aqui, ele faz menção a isso, né? Ele fala, é um pranto tão grande como houve lá pelo rei Josias. A terra pranteará, cada família à parte, né? Então o homem vai ser separado da mulher, cada um vai buscar o seu canto para chorar sozinho, para chorar ali e viver aquela tristeza e viver aquela angústia no seu isolamento, né? E às vezes você está tão triste que você não quer nem ninguém por perto ali, né? Então, é disso que ele faz menção quando ele fala de Hadad Rimon no Vale de Meguido. A terra pranteará cada família à parte, e a casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte.
a casa de Natã à parte e as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e as suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte e suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte e as suas mulheres também à parte. Então é isso, né? As pessoas elas vão chorar porque elas estarão vendo ali, né? Qual foi o motivo do choro? Olharão para aquele a quem transpassaram e prantearão por ele como quem pranteia por um filho. Então é um choro atrasado, né? Porque quando o Senhor Jesus morreu, foi só os discípulos, algumas pessoas que o tinham como um homem de Deus ali, talvez nem como Messias, mas como um homem importante, que faziam coisas boas, que foi injustiçado. E ele não foi pranteado pela nação da forma como deveria ter sido. Mas aqui, quando eles verem o retorno dele, eles vão prantear, lamentando aquilo que foi feito lá atrás, né? O pranto que não houve, o pranto tardio que não houve lá atrás. E até os reis vão prantear, né? Os governantes que estiverem ali, os sacerdotes que estiverem ali, que representando aqueles que o acusaram, representando aqueles que o mataram, né? Então, todo joelho se dobrará e reconhecerá que o Senhor é Deus, né? Então, é assim que ele termina o capítulo 12, né? Com esse choro geral e com esse livramento do Senhor aparecendo aí nos céus, entre as nuvens, como a pedra cortada, conforme profetizado lá, que não foi por mãos de homens, para dar livramento contra o sistema de coisas que estarão imperando naquela época, né? Um sistema maligno, um sistema demoníaco, e o Senhor estará então implementando o seu reino, né? Então, o livro de Zacarias, no capítulo 12, ele trata disso, é isso que ele traz à nossa memória. E aqui eu encerro então a minha participação no nome de Jesus aí, devolvendo para o Mário e para os comentários de vocês, embora eu veja aí que o horário está meio estendido, eu peço até desculpas por isso, mas eu achei importante ver as referências, né, para que fique claro que a Bíblia explica-se a si mesma aí e estimular os irmãos aí na leitura dela, amém? Amém. Amém. Só para lembrar, houve um grande pranto esses dias atrás aí, lá no Irã. Foram vários dias, ruas abarrotadas pelo Ayatollah que os Estados Unidos o matou. E aquele povo ali não esquece, não. Viu? Aquele povo ali já prometeu que vai vingar a morte do Ayatollah. O Trump que se cuide. Oh, meu pai do céu. Mas esse pranto para aí, onde cara, caminha a humanidade? esse pranto aí não houve com Jesus na sua morte, né? Mas nós sabemos que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele voltará, como está escrito aqui. Como Ele mesmo falou. Passarão-se os céus e as terras, mas as minhas palavras não passarão. Amados, isso é que me conforta. Isso é que me dá esperança. Eu não tenho dúvida de que Jesus Cristo é o Senhor. E que Ele voltará para buscar os seus, como Ele disse. Né? Então, estejamos em paz. Ele tem aquele louvor, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, oh glória, está nas mãos, né, do meu Jesus. Amém, meus amados? Senhor Pai Todo-Poderoso, mais uma vez te agradeço, Senhor, por estar tendo a oportunidade de estar aqui com os irmãos, estudando a tua palavra, se alimentando, Senhor, do que, como o irmão Mário falou, da tua palavra que tudo passa, mas ela jamais passará. Venho pedir, Pai, que o Senhor possa abrir os caminhos, Senhor, que eu possa iluminar todos os irmãos, que eu possa iluminar essa nossa nação, Pai, com a tua palavra, com o teu derramar, com a tua sabedoria, Senhor.
que o Senhor possa nos dar energia, nos suprir de todas as necessidades que nós porventura temos, Senhor, porque o Senhor é Pai, o Senhor é a, é a pedra, né? Que o Senhor é a espada, que o Senhor é tudo em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, eu vim te pedir que o Senhor abençoe a nossa semana, os irmãos que não puderam participar aqui, que nos próximos dias, que Deus possa estar tocando o coração deles, para que eles possam estar participando, tá? Em nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.